Pela primeira vez, nós temos pesquisas que o Bolsonaro ganharia do Lula fora da margem de erro por 5 pontos. Isso nunca aconteceu. O máximo que dava era 1 ponto, meio ponto. Então tá havendo um descolamento, isso é muito forte. O senhor já defendeu a candidatura do Tarcísio, né? Não, eu achava que se o Bolsonaro não for candidato, ele é o candidato mais forte. Então, são um governo ultrapassado que as pessoas não se identificam mais nos dias de hoje. Eu acho que ele foi um Lula analógico para um tempo digital. E por isso que não está dando certo. Não tem ninguém no meu partido defendendo imposto sindical, por exemplo, né? Banheiro unissex, essas coisas que a esquerda defende. Desde que começou esse governo, não tem uma medida de enxugamento de gastos, de melhoria de gestão, é só aumento de arrecadação, só se busca isso, e de formas erradas. Você viu essa questão do PIX, querer taxar a população, porque as pessoas não entendem como é que um líder de milhões de brasileiros não pode ir para a urna por conta de uma reunião com embaixadores. Fala pessoal, quero deixar esse vídeo aqui com o senador Ciro Nogueira, nessa entrevista aqui com o Zé Maria Trindade, onde eles falaram diversos assuntos e dentre eles as eleições de 2026, ao qual cogita-se que o candidato que vai disputar é Bolsonaro. Sabemos que ele tem esse empecilho aí do judiciário, essas coisas todas, de estar inelegível, mas a grande aposta da direita é Jair Bolsonaro, ou então aquele a quem ele indicar. Vários nomes estão se cogitando, não sabemos quem, mas eu quero deixar que vocês assistam essa entrevista e façam a sua análise e coloquem aqui nos comentários quem seria o melhor candidato para a direita para disputar em 2026. Para mim, Bolsonaro é o primeiro. O segundo poderia ser Tarcísio, mas vamos colocar a Michelle. Essas são as minhas 3 opções. Então vocês colocam aqui nos comentários, mas antes deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora assistir esse conteúdo agora. Pela primeira vez, nós temos pesquisas que o Bolsonaro ganharia do Lula fora da margem de erro por 5 pontos. Isso nunca aconteceu. O máximo que dava era 1 ponto, meio ponto. Então tá havendo um descolamento, isso é muito forte. O senhor já defendeu a candidatura do Tarcísio, né? Não, eu achava que se o Bolsonaro não for candidato, ele é o candidato mais forte. Mas hoje, com o enfraquecimento do presidente Lula, dessa viagem, eu acho que qualquer nome, e a pesquisa está dizendo isso, né? A Michelle já ganha do Lula no segundo turno, coisa que não acontecia. Tarcísio ganha. E os filhos que eu testei o nome do Flávio há uns 6 meses atrás, ele sai igual o Tarcísio na pesquisa. O Flávio Bolsonaro? Então ele é muito forte, o sobrenome é muito forte. É um governo que não tem nada de novo. Você vê, é novo Minha Casa Minha Vida, novo Bolsa Família. Então não dá, o que tem que se dizer novo, se eu te falar inteligência artificial, você não precisa dizer que ela é nova, porque ela já é inovadora. Então, são um governo ultrapassado que as pessoas não se identificam mais nos dias de hoje. Eu acho que ele foi um Lula analógico para um tempo digital. E por isso que não está dando certo. O PP, né, o Progressistas, ele é mais liberal, no sentido de que cada um vote como Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que quem tem que controlar a vida do parlamentar, eu acho que é o eleitor. É lógico que o parlamentar que está no Progressista tem identificação com as nossas bandeiras, que nós defendemos. Não tem ninguém no meu partido defendendo imposto sindical, por exemplo, né? Banheiro unissex, essas coisas que a esquerda defende. Nós temos uma visão mais liberal. Mas tem parlamentar que defende o governo Lula, né? Tem pessoas que têm, principalmente no Nordeste, mas está diminuindo bastante, que tem essa identificação. Eu, por mim, nós não teríamos cargos nesse governo, nós não teríamos participação, mas nós permitimos, porque sabemos que essa pessoa vai ter que prestar conta no seu mandato, né? Mas a quase totalidade do nosso partido tem um viés de oposição ao atual governo. Eu acho que desde que Bolsonaro assumiu o poder, a forma como ele fez a política de acabar aquele lado do toma lá da cá, de cargos, se dava o cargo, o ministério para um partido e tinha os votos. E isso deu muito problema no passado. E acho que hoje o próprio governo está errando muito porque quis reeditar esse passado que não volta mais, de dar o cargo para o partido e o partido dar os votos. Isso não está acontecendo, porque não tem identificação nos cargos. Você via nos governos do PT anteriores, tinha partido de direita recebendo cargos e entregava os votos. Isso não acontece, porque o eleitor agora está fiscalizando. O eleitor dos partidos de centro-direita não querem a vinculação com a esquerda, com o que defende a esquerda. E tem uma fiscalização e uma cobrança muito maior, e é por isso
que essa forma de fazer política ultrapassada que o presidente Lula quis reeditar não está funcionando. Qual é a previsão que o senhor vê de futuro, uma solução para essa crise política que assola o governo e organização também da oposição, né? O que acontece, que eu acho que hoje em dia nós tivemos uma aproximação da sociedade da política nos últimos anos. Desde a chegada do presidente Bolsonaro, das redes sociais, acho que você é de uma época que as pessoas votavam e nem se lembravam em quem deputado que tinham votado. Hoje, as pessoas, graças a Deus, elas têm um acompanhamento permanente da atuação do seu parlamentar, do seu senador, do seu representante. Eu, no minuto seguinte que eu voto agora em Brasília, ou eu sou aplaudido ou eu sou criticado nas redes sociais, no meu WhatsApp. Então, eu acho que as pessoas hoje, por mais que alguns critiquem a política, como você falou, estão mais próximas, graças a Deus, estão fiscalizando mais. Isso é muito importante para a nossa democracia, para que as pessoas se sintam representadas, para que a gente possa fazer a boa política no nosso país. Antigamente, a grande parte da população só acompanhava um pouquinho ali da Voz do Brasil, né, que muita gente até criticava. Mas hoje as redes sociais, as pessoas estão muito próximas. Né? Você vê um vídeo como aquele... E isso se sente confortável? Assim, melhor? Muito bom, né? Eu acho que isso é importante para você poder demonstrar o que é que você está fazendo. Hoje, tudo que eu faço para cada município piauiense, eu consigo mostrar para a população o que eu fiz. As pessoas têm um acompanhamento muito mais permanente da nossa atuação parlamentar. Eu acho isso muito positivo e irreversível. Não quero que o senhor seja um consultor do Lula e do governo, mas com a sua experiência política, qual é a saída para essa dificuldade política que o governo está enfrentando? Não é uma tarefa fácil, porque eu acho que o discurso do Lula está ultrapassado. Eu mesmo dizia, eu era contra a volta do Lula, porque eu sabia que ele queria voltar não para encampar a questão de combate à fome e à miséria, como foi aquele primeiro governo, mas sim uma forma de trazer o seu partido de volta, né? Para ter passar em branco tudo que passado da prisão, dos problemas que tiveram. E isso foi uma forma muito errada de trazer a política. O Lula chegou no governo olhando apenas pelo retrovisor, olhando para trás. É revanchista, senador? Eu acho que o Lula que veio para esse governo é um governo muito magoado com o que sofreu. Me disseram que ele tem uma predileção e aposta muito em quem o apoiou quando ele estava preso. Quem visitou na prisão. Visitou na prisão, que isso não é uma forma boa de digerir, né? Então ele não foi capaz de, por exemplo, quem teve uma atitude correta foi o Mandela. Até quando falava, o Lula vai ser reeditar o que o Mandela fez na África do Sul, de unir o país. E o Lula só quis falhar para a bolha dele, reeditou um discurso ultrapassado, quis trazer de volta políticas econômicas que não tem mais como ser implementadas nos dias de hoje. E eu estou notando também, senador, que essa modernização passou pela vida do país. Hoje os empresários também já estão mais independentes de governo, né? Eu vejo o agronegócio não precisa do governo para quase nada mais, né? Estão descolando ali dessa dependência crônica que existia com governos, né? O que a gente tem que sempre fazer aqui é tentar proteger que o governo não atrapalhe, que é o que está fazendo hoje, querendo aumentar a carga tributária, querendo só pensar em arrecadar. Você vê buscar, Zé Maria, desde que começou esse governo, não tem uma medida de enxugamento de gastos, de melhoria de gestão, é só aumento de arrecadação, só se busca isso, e de formas erradas. Você viu essa questão do PIX, querer taxar a população, principalmente de baixa renda, através do PIX, tiveram que voltar atrás porque é um governo que não teve a capacidade de passar credibilidade ao país para implementar políticas públicas responsáveis, cortes de gastos, e se implementou no Brasil o que eu chamo a dieta do Lula, que é mais gasto em Brasília e menos comida no prato do povo brasileiro. Há aqui em Brasília uma avaliação de um cenário para 2026 sem Lula e sem Bolsonaro na chapa. Será um novo momento da política, né? Só que por conta da Justiça Eleitoral, né, que condenou por conta de uma reunião com embaixadores, que é um absurdo, e o outro mais é por conta de não querer perder a eleição, que eu acho que houve uma fadiga de material do Lula
e que Muito está tempo. inviabilizando. Senador, eu já falei isso e me ligaram dizendo assim, olha lá do Palácio, dizendo assim, olha, você está correto, o Lula não está muito animado, não, mas a Janja não quer deixar de ser primeira dama do país, não. A política vai mudar, está mudando? Nós temos dois grandes líderes no nosso país populares, né? Porque, na minha visão, você que conhece um pouco mais de história, nós tivemos 4 grandes líderes no Brasil populares, que é o Getúlio, o Juscelino, o Lula e o Bolsonaro. Mas pela primeira vez, dois se enfrentaram. O Brizola também, mas... Mas não teve a admissão, nunca foi presidente. Então, mas pela primeira vez, 2 se enfrentaram. E vivos os dois. Vivos, e então é muito difícil. Enquanto os dois estiverem vivos e atuantes, se Deus quiser, eles vão ficar por muito tempo, não vai ter terceira via. Acho que você vai ver na próxima eleição, que eu acho que tem tudo para o presidente Lula não disputar por conta da ineficiência do seu governo, ele não vai querer sair da vida pública com a derrota. E o Bolsonaro está com esse problema de inelegibilidade, que nós estamos lutando para corrigir esse erro da justiça eleitoral. Mesmo assim, o apoio deles é fundamental. Qualquer candidato do Lula e qualquer candidato do Bolsonaro está no segundo turno. Ou seja, tudo pode acontecer. É engraçado porque em tempos normais nós já teríamos uma bússola ali mais ou menos apontada de quem seriam os principais candidatos para 2026. Falta muito pouco tempo em política. Eu acho que o candidato, se o Lula não for candidato, já está escolhido, que é o Haddad, pelo que eu conheço, Está sendo preparado para isso. Daí a ciumeira e a briga no Palácio. No início começou o Rui Costa, Haddad, eu acho que o Haddad se consolidou, Padilha, mas hoje o Haddad está consolidado. Eu acredito que... E a grande dúvida é se o presidente Bolsonaro vai conseguir tirar essa inelegibilidade, se Deus quiser, ele vai conseguir. Se não conseguir, ou ele vai apoiar o Tarcísio, o Ratinho, a Tereza, ou um dos seus filhos. Então, acho que qualquer nome, principalmente se for crescente esse sentimento de injustiça contra o presidente Bolsonaro, que as pessoas não entendem como é que um líder de milhões de brasileiros não pode ir para a urna por conta de uma reunião com embaixadores. Então, esse sentimento de injustiça vai ser muito forte. São 2 condenações. O que nós defendemos lá no Congresso é a anistia para os direitos políticos do presidente Bolsonaro. Esse é um projeto que eu até sou autor. E tem um outro caso que trata da diminuição, eu acredito, porque eu acho que não tem pura e simplesmente anistiar as pessoas que depredaram prédios públicos, quem vandalizou, essas pessoas têm que pagar como por vandalizar os prédios públicos, por depredar os prédios públicos. Não penas absurdas de 17 anos para uma pessoa que foi lá e quebrou um vidro, vai pegar 17 anos, que é muito pior do que quem matou as pessoas. O homicídio é 8 anos. É uma coisa louca isso, né? Isso é inadmissível. Eu acho que nós temos que modular, mas a pessoa tem que pagar por depredar, indenizar os cofres públicos. Eu acho que isso é o correto e é isso que nós iremos votar no Congresso Nacional. Se for comprovado, né, com provas, um julgamento isento, que alguém tentou, contra a democracia, planejar um golpe, não, isso é uma coisa diferente. Aqueles pobres coitados que foram ali, que estavam naquela praça ali, que tem gente ali que chegou e se ajoelhou e rezou e está condenado, pelo amor de Deus. Isso são pessoas que eu te perguntar, eu costumo até em algumas entrevistas eu pergunto, você sabe o nome de alguém lá? Não tem um líder, não tem nada, são inocentes essas pessoas que foram levadas por falta, muito mais da inércia da polícia que se omitiu ali, que é uma coisa que faltou ser explicada, porque que as forças policiais não impediram aquilo, as forças policiais que estavam lá dentro do Ministério da Justiça, que não impediram aquele absurdo, do que por essas pessoas tentaram dar golpe. Isso não aconteceu e a nossa democracia ela é mais do que saudável e não ia permitir jamais que isso ocorresse. Você que é um homem já antigo, aqui na vida pública, por que acontecia golpe de Estado lá num Estado do tamanho do Brasil? Porque não tinha rede social, você fechava 2 canais de televisão, você deixava a população sem informação. Hoje não tem mais como se dar golpe num país como o nosso, impedir que as pessoas não iam aceitar ter seus direitos políticos, direitos de acesso à informação, censura com rede social. Isso não tem mais como, graças a Deus, de acontecer num país continental como o nosso.
Então, assim, o senhor não houve essa ideia? Não, de jeito nenhum. Olha, o senhor não foi da Casa procurado? Civil, não fui procurado, não participei, não vi isso. E tenho certeza da inocência do presidente Bolsonaro. Ele jamais ia permitir. É um homem que ganhou suas eleições sempre no voto popular. Quase que deu certo, por muito pouco nós não ganhamos aquela eleição. Por pouco. Fizemos um trabalho que, para mim, é o melhor governo da nossa história, porque nenhum presidente enfrentou uma pandemia e nós conseguimos proteger o povo brasileiro, vacinar toda a população, proteger as empresas, em que você vê um caos econômico de hoje pior do que no tempo da pandemia. Então, eu acho que nós tivemos um extremo sucesso graças à liderança do presidente Bolsonaro. Eu sou favorável que se implemente aquele discurso do Hugo Mota lá da Câmara, transparência total, não só no Legislativo, tem que se ter transparência total no Executivo, no Legislativo. Né? Essa história de dizer que não pode, por conta de segurança, os gastos públicos, sendo recurso público, tem que estar no portal da transparência 100% do recurso. Você pegar um cartão corporativo e decretar 100 anos de sigilo, isso é um absurdo, um assinte que não poderíamos permitir jamais. Qual quer que seja o próximo presidente da República, que a gente não sabe quem será, mas nós sabemos que conheceremos, porque a gente está no dia a dia da política, vai depender do Congresso Nacional. E uma estratégia que os senhores estão fazendo é muito importante, que é a eleição de mais de 40 senadores. Acho que se o presidente Bolsonaro implementar o que está me dizendo, que cada estado ele vai ter uma pessoa de sua confiança e mais um aliado que ele confie, o presidente Bolsonaro vai eleger mais de 40 senadores. Com somados os 14 que ele já tem, que só vence o mandato em 2030, o cenário do próximo Senado será um Senado de centro-direita muito forte. Pode chegar à presidência do Senado, né, mudar a presidência, que com um grupo de senadores assim muda completamente. Desde o MDB, se isso acontecer, eu não vejo uma hegemonia tão grande. Eu acho que o que vai acontecer é o Davi migrar para esse lado e ter uma atenção muito mais forte às pautas para conseguir ter o apoio daqui a 2 anos. Volto a lembrar o discurso que o Hugo fez, a praça é dos 3 poderes, não é de 1, nem de 2, nem de 3. É um momento de das 3 poderes seguirem as suas atribuições, como manda a Constituição. Hoje há desequilíbrio, senador? Existe, eu acho que existe um excesso de protagonismo e ativismo judicial muito forte no nosso país. Eu acho que isso não tem feito bem a nossa democracia. O progressista, mesmo com essa força, não lança candidatura própria, né? Que não, nós estamos aguardando, nós temos um nome que seria o nome da senadora Tereza, que poderia ter o apoio do presidente Bolsonaro. Gostaria muito que ela fosse a nossa candidata. Esse país seria outro com a presidente Tereza Cristina, né? A ex-ministra e agora senadora. Foi a melhor, forte, né? Foi a melhor ministra da história desse país, da agricultura. Mas isso fatalmente depende muito do apoio do presidente Bolsonaro. Eu vou lutar, isso não é uma decisão minha, que no nosso partido a gente apoie o candidato que seja escolhido pelo presidente Bolsonaro. E para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda extra na sua casa usando apenas o seu celular, clica no link no primeiro comentário fixado e assista uma aula totalmente gratuita que está lá te ensinando passo a passo para você aprender a fazer renda na sua casa usando apenas o seu celular. Não tem nada a ver com aposta, tigrinho, nada disso. É uma aula totalmente gratuita, te ensinando passo a passo para você aprender a viver da internet, assim como muitas pessoas hoje estão migrando, saindo da CLT para trabalhar na sua casa, no conforto da sua casa, usando apenas o seu celular, e você é capaz de fazer isso. Desde que você assista a aula, entenda como funciona o método, aplique e com certeza, se você aplicar do jeito que está sendo ensinado ali, você vai colher os frutos pelo seu esforço. Então clica no link no primeiro comentário fixado e assiste a aula que é totalmente gratuita. Pessoal, entrevista interessante com o Ciro Nogueira, esse senador que é um dos fiéis, né? É um dos fiéis apoiadores do Jair Bolsonaro. Tem outros senadores brilhantes, né? Ainda bem que houve uma renovação muito boa no Congresso Nacional e no Senado Federal, mas esperamos que em 2026 haja uma mudança significativa, como disse o Senado aí,
que Bolsonaro consiga fazer uma grande maioria para quê? Para que apoie-se um presidente do Senado que paute, principalmente, uma das pautas principais é o impeachment do Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, se em 2026 Bolsonaro conseguir fazer 40 senadores com os que já tem lá, eles podem colocar o presidente da Câmara, porque, na minha opinião, o que está lá não está servindo de nada, está só servindo para serventia do presidente Lula, que não está fazendo nada. Então, que eles coloquem, se conseguirem fazer em 2026 uma maioria, um presidente do Senado de direita que paute e não tenha medo, e não tenha rabo preso para ficar com medo de ataque, de ministro e tal, de tudo, não. Tem que ter coragem. Um dos bons senadores para ser um presidente ali do Senado Federal seria o Rogério Marinho, que é um ótimo senador. Fenomenal aquele caralho, eu gosto muito dele. Mas essa daí é uma das pautas. E eu acredito que em 2026 vai ter sim maioria no Senado e na Câmara dos Deputados também. O Hugo Mota também é outro, que está de mãos atadas, né? Infelizmente, muitos votaram nele dizendo, não, o Hugo Mota vai pautar algumas coisas que a direita fez lá, uma conversinha, um conchavo com ele, a anistia, não sei o que. E aí, travou a anistia. Entendo que se travou a anistia pelo fato de que ele foi ameaçado, o Hugo Mota, pelo um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que já queria ir partir para cima do pai dele. Ó, nós vamos investigar teu pai, porque parece que o pai do Hugo Mota é prefeito de uma cidade aí. Então nós vamos investigar seu pai aí. Ou seja, o Hugo Mota ficou num beco sem saída e disse, se eu pautar esse negócio agora, eles vão cair em cima do meu pai e aquela coisa. E ficou complicado para ele. Até aí eu entendo, né? Infelizmente, política é um negócio complicado. Mas uma das pautas e a principal é as eleições de 2026, mas tudo indica que Bolsonaro ele não vai conseguir reverter essa situação de inelegibilidade pelo fato de que quem está julgando ele? A maioria dos ministros que estão ali julgando ele foram indicados tudo pelo PT. Qual é a isenção? Qual é a parcialidade? Ou, aliás, qual é a imparcialidade que vão ter no julgamento? Eu nem acredito. Um ex-advogado de Lula, um ex-ministro de Lula, os outros que foram indicados pela Dilma ou pelo Lula lá atrás. Então, infelizmente, eu não acredito nessa Suprema Corte de jeito nenhum. Essa é a minha opinião pessoal. Eu tenho todo o direito de não acreditar nesses nomes que estão aí. Então, até a Suprema Corte precisaria de uma renovação. Tirar aqueles que estão agindo de forma parcial e colocar juízes de carreira, juízes independentes, independente do viés de direita, de esquerda, independente de quem indicou. Ele está ali para fazer a justiça, para agir de acordo com a Constituição e não de acordo com os seus caprichos, não de acordo com o seu viés, igual o Alexandre de Moraes. Ele age de acordo com o que lhe convém. Ele persegue quem quer, ele prende quem quer, ele faz o que quer, solta quem quer e tá aí a justiça, uma vergonha aqui no Brasil. Tomara que haja sanções para ele mesmo, que vem lá dos Estados Unidos, como está acontecendo aí. E tomara que haja um impeachment. 2026 é uma das coisas que eu e muitos brasileiros querem ver, é o impeachment de Alexandre de Moraes, para que talvez, quem sabe, volte à normalidade entre os três poderes, como é muito falado aqui nessa democracia brazuelana, né? Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, curte, comente, compartilha. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.